Irmãos, graça e paz a todos, muito boa noite a todos vocês. Chegou mais uma quinta-feira, não é? Com ela vem a nossa live, não é? A live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, levando a palavra de Deus ao coração de todos, não é? Continue conosco, vamos juntos até as 21 horas, sempre no final da live. Nós fazemos aquela oração da fé, aquela oração poderosa, aonde Deus realmente se manifesta ao favor daqueles que o buscam com fé. E nós queremos orar com você e também por você. Então vai compartilhando essa live, não é? Vai aí lembrando os irmãos aí, põe lá no grupo da igreja lá, para que nós possamos vivenciar esse momento maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Quero mandar um abraço para a irmã Celina, Deus abençoe a irmã Celina, graça e paz. Para a Dita, boa noite Dita, graça e paz em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe sua vida. É muito bom ter vocês por aqui conosco na live, e vai compartilhando aí nas suas páginas, com seus amigos, vai chamando todo mundo, seja qual for a luta, seja qual for a necessidade. Nós vamos daqui a pouquinho, irmãos, daqui a pouco, aguenta firme, nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Nós vamos buscar a Deus, porque hoje eu quero falar um pouco sobre oração, sobre essa comunhão, essa ferramenta, esse elo maravilhoso que Deus tem concedido a cada um de nós. A oração, ela é algo fundamental para a nossa vida, queridos. Ao contrário do que muitos acreditam, né, que a oração ela é a última instância, né, quando tudo está difícil, quando está tudo ruim, quando está tudo péssimo, aí eu vou orar para Deus transformar a situação. Não, a oração ela é uma comunhão, ela é um estado de comunhão contínua com o nosso Pai. Como você está dentro do seu lar, com sua família, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, você vê que é necessário ter um diálogo, não é verdade? É necessário ter uma conversa, é necessário expor, não é? As nossas dificuldades, é necessário realmente estarmos ali conversando, manifestando a nossa alegria, às vezes a nossa tristeza, o nosso desejo. Tudo isso nós fazemos num diálogo quando estamos dentro de casa. E com Deus não é diferente, irmãos. O Senhor está falando conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está buscando uma interação comigo e com você. Deus quer um diálogo comigo e com você. E nós precisamos dar esse feedback ao Senhor. Nós precisamos estar orando, estar falando, estar conversando com Deus. Não é? A oração ela não se resume somente em petições, mas a oração ela também é movida por agradecimentos. É um diálogo. Hoje você já agradeceu a Deus pelo seu dia? Hoje você já agradeceu a Deus por ter saído, ido ao trabalho, voltado, né? Ou fazer qualquer outra atividade, retornar para o seio familiar, para o convívio familiar? Você já agradeceu? Talvez hoje você tenha passado por alguns momentos de tristeza. Alguém talvez te feriu, alguém te humilhou, como também alguém pode ter te alegrado, te presenteado. E você contou já isso para Deus? Você já falou com Deus hoje? Então, queridos, a oração ela é esse diálogo, é essa comunhão que nós temos com Deus. É esse elo que produz intimidade, que produz convivência, que produz conhecimento, que produz experiências maravilhosas com o Senhor. Tudo isso nós obtemos através da oração, através dessa comunhão, desse contato. A voz hoje está meio estranha. Através dessa interação, queridos, desse diálogo. E nós precisamos, de uma certa forma, estabelecer isso com Deus. Manter esse contato com Deus. Pensou que ruim, que chato seria se dentro da sua casa, cada um pro seu lado, ninguém falar com ninguém.
ninguém contar nada para ninguém, ninguém pedir nada para ninguém. Já imaginou? É uma coisa muito chata. Não é uma coisa saudável. E Deus, às vezes, Ele passa esse momento querendo ouvir de nós algo, querendo saber, porque, assim, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós nos expressemos a Ele, que contemos a Ele. Deus quer ouvir da minha boca e da sua boca aquilo que muitas vezes nos aflige. Como Deus quer ouvir também aquilo que nos alegra, meus irmãos. Na Bíblia nós vemos, no ministério de Jesus, na caminhada, na obra que Deus fez através da vida de Jesus em nossas vidas, você vê que Deus, Ele sempre teve um contato com Jesus. Embora Jesus estivesse aqui presente em forma física, em forma corpórea, Ele sempre manteve esse diálogo com Deus, essa comunhão. Ele se retirava para orar, ele buscava a Deus, ele agradecia a Deus nas orações. Quando ele ora ali pela vida de Lázaro, você vê que ele começa a oração antes da ressurreição de Lázaro. Ele começa falando: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Quando ele vai partir o pão na comunhão, a Bíblia diz que, tendo dado graças, ou seja, tendo agradecido, ele partiu e disse: tomai e comei. Então, todas as ações de Jesus Cristo, ele estava sempre falando do Pai e falando também com o Pai. Não estava fazendo nada aleatório, nada por conta própria, não. Essa comunhão, esse diálogo sempre existiu. Agora, eu e você, meus queridos, nós somos também filhos de Deus. E esse diálogo, essa comunhão, essa interação, ela se faz necessário nas nossas vidas. Porque às vezes passamos o dia inteiro e não conseguimos agradecer a Deus. Não conseguimos permitir que Deus participe conosco das ações diárias. Não permitimos, às vezes, que Deus participe do cotidiano das nossas vidas. E a oração, ela estabelece essa comunhão. Ela estabelece essa convivência, essa relação. Ela fortalece essa relação. Quando Jesus ia curar, quando ele curou ali o cego, tantas outras pessoas que Jesus curou, ele sempre se posicionou face a face e sempre partiu dele a pergunta: o que queres que eu te faça? Sempre partiu de Jesus o diálogo. E conosco não é diferente. Quando eu digo que o tempo todo Deus está falando conosco, é porque Ele quer saber de nós. Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer estabelecer um contato, uma relação comigo, com você. Então, meu querido e minha querida, daqui a pouco nós vamos fazer isso. Amém? Porque estamos reunidos em nome de Jesus. Estamos falando do amor de Deus. Ontem, quem esteve no culto pôde aprender um pouco mais sobre o amor de Deus. Sobre o que Deus deseja fazer na nossa vida, sobre o que Deus quer que nós venhamos conhecer para que nós possamos praticar. O amor de Deus. Domingo nós recebemos uma palavra e foi um mover de Deus tão grande naquele café da manhã, meus irmãos. Nós oramos, nós buscamos a Deus. Deus operou tantas maravilhas como tem operado. A nossa pastora Alda Quintanilha, boa noite, pastora, graça e paz. É muito bom ter a senhora aqui conosco na live. É muito bom ouvir, como eu ouvi ontem, quando a senhora me ligou,
falando, contando do testemunho, do que Deus fez na sua vida. Eu sempre digo à senhora que Deus ia operar uma obra maravilhosa na sua vida. Ele já começou, ele já está operando. E ele já está realizando. A senhora mesmo compartilhou comigo disso ontem. E tantos outros irmãos que têm se permitido caminhar nesta unção, têm se permitido viver esse propósito de Deus na sua vida. Porque é isso, irmãos, que Deus quer fazer. É isso que o Senhor deseja fazer na vida de todos aqueles que creem, na vida de todos aqueles que não perdem tempo em buscar. Domingo à noite eu falava com os irmãos, compartilhava de uma revelação, de uma palavra que Deus me deu sobre o amor. Sobre o amor que Deus quer que faça parte da nossa vida. Que não é o amor que muitas vezes nós achamos que temos. Quando Jesus fala ali para Pedro, Pedro, tu me amas? Logo após ele ter sido crucificado, ter morrido, Pedro pega ali os discípulos, não é? E volta para o mar para pescar, porque ele achou que tinha acabado tudo. Então, como tinha acabado tudo, vou voltar como eu era antes. E de repente Jesus aparece a ele ali na beira do mar, com um peixe, com brasas, a palavra de Deus diz, aleluia. E quando João reconhece que Jesus estava ali, e depois Jesus começa a falar com Pedro, olha Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes, eu expliquei sobre isso no culto, no domingo à noite. E o que acontece? Pedro se surpreende e permite e dá lugar para que Deus trabalhe na vida dele, para que ele possa então viver o propósito de Deus. E eu sempre digo, e como eu disse, não tem como viver o propósito de Deus na nossa vida se nós não amarmos ao Senhor como nós devemos amar ao Senhor. Porque a tradução da nossa Bíblia, às vezes, ela não traz a nós o verdadeiro significado das palavras, das conversas. E nós muitas vezes não entendemos, porque às vezes não estudamos, não buscamos como deveríamos buscar. Porque Deus não quer que eu ame. Eu expliquei isso domingo. Sobre como o amor filhos. Amor filhos é nada mais do que gostar. É o amor comum. Deus quer que nós tenhamos por Ele o amor ágape, o amor de dar a sua vida. E quando Pedro, na terceira vez, Pedro fala, Jesus responde, então apacenta minhas ovelhas. Pedro está se permitindo, ele chora, porque ele não tinha esse amor na sua vida. Como muitas vezes eu e você também não temos pela nossa própria vontade. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo, nos faz amar ao Senhor com toda a nossa força. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando nós nos permitimos, acontece como aconteceu com Pedro. O Senhor fala, então, apacenta minhas ovelhas. E o Senhor começa a falar para ele sobre a sua morte. É interessante, queridos. Quem esteve domingo à noite na igreja, ouviu, recebeu essa palavra. Porque quem gosta, infelizmente desgosta. Tem muitas pessoas que gostam de Deus. Hoje o fluxo rotativo na igreja e um dos povos mais assim, vamos dizer, que não conseguem ser saciados pela presença, às vezes são os cristãos mesmo. Porque ele está numa igreja, daqui a pouco tem um problema no irmão, ele sai, vai para outro, chega na outra, tem outro tipo de problema, ele sai, e nunca nada que satisfaz a vida dele. As pessoas não estão satisfeitas mais. Elas trocam de igreja, de ministério, muitas vezes como trocam de roupa. Porque não amam
Ah, eu gostei dessa igreja, então eu vou ficar aqui. Ela tem um sentimento, a pessoa vive de sentimento. Ela não vive de decisão, ela vive de sentimento. A hora que aquilo deixa de ser novidade, o sentimento acaba e ela não gosta mais. Aí ela vai buscar outros desejos, outras conquistas, outros sentimentos. Ela chega no outro ministério. Nossa, que tem isso, pastor, é tão legal, irmão, é tão legal, irmão. O louvor é tão legal. Ah, vou ficar aqui, estou gostando aqui. Aí ela fica ali, vivendo de emoções, de sentimento. Até o pastor pregar sobre dízimos e ofertas. Aí quando o pastor falar sobre dízimos e ofertas, aí aquela igreja, aquele pastor não serve mais. O sentimento acaba. Aí é mais fácil trocar. Irmãos, isso é uma realidade. Agora, quando nós amamos, irmãos, nós vivemos o propósito. Nós vivemos a fidelidade. Se você vai servir a Deus, para mim não importa. O que importa é que eu vou servir. Se você vai dizimar, ofertar ou não, para mim não importa. O que importa é que eu vou dizimar e ofertar, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo meu irmão, eu amo o meu ministério, eu amo a minha família, eu amo tudo, aleluia. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. As pessoas estão insatisfeitas, porque elas estão vivendo de relacionamento, estão vivendo de amor. Quando eu vivo de relacionamento, de sentimento, de emoções, acontece com Pedro. Não, senhor, estou junto com o senhor. Vai lá, corta a orelha de mal, que não, eu sou bravo mesmo, ninguém põe a mão no senhor. A hora que ele vê que o negócio é de verdade e é feio, que agora acabou, vai ter que pagar o preço. Jesus fala para ele, antes do lugar quando você me nega 3 vezes. E para cada vez que ele negou a Jesus Cristo perguntou se ele amava. Para cada vez que ele negou, houve um confronto para que ele fosse transformado. E esse confronto permitiu que Pedro tivesse um reconhecimento e entendesse, como Jesus fala na sua palavra no Evangelho de João, que não há maior amor do que esse, de dar a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. E Pedro olha e vê que Jesus era um amigo, era um irmão, e ele demonstra esse amor, dando a sua vida, sendo crucificado de cabeça para baixo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra que liberta. Isso é palavra que cura. Aleluia. Isso é palavra que muda a nossa vida. Não é aquela massagem de ego. Ei, tadinho. Tadinho. Não oferta um dizimo porque não tem nem para ele, é pobre. Isso aí não transforma, não. Tadinho, tá vendo? Tá doentinho. Tá passando enfermidade. Tadinho, que dó. Isso aí não muda, não. O que muda é o confronto. O que muda é a decisão. O que muda é a virtude do Espírito Santo operando na nossa vida, meus irmãos. Não existe evangelho sem cruz. Jesus falou que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga ele. Agora, evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, não transforma a vida de ninguém, não. A pessoa vai ficar 50 anos dentro da igreja, mas vai continuar sem perdoar, vai continuar causando confusão dentro da igreja, vai continuar fofocando, falando mal dos outros, vai continuar arrumando confusões, vai continuar sendo fofoqueiro. Por quê? Porque vive um evangelho que não tem cruz, que não tem renúncia, que não tem amor, que não tem decisão. Porque amor, ele não é sentimento, amor é decisão. Quantas vezes você já não quis ir embora da sua casa, abandonar seu marido, a sua esposa, a sua família? Quantas vezes você já não quis? Ficou nervoso?
chutou o cachorro, quebrou o copo, tacou o prato no chão. Quantas vezes você não fez isso, meu irmão? E não foi embora por quê? Porque você olhou para dentro de você e viu que o amor que você sente pela sua família, pela sua esposa, pelo seu trabalho, pelo seu filho, foi maior do que aquela situação. Aleluia. E você não continuou chutando o cachorro, quebrando o prato, tacando o copo na parede, não, porque esse amor te transformou. Aleluia. Te fez suportar a fraqueza do seu cônjuge em amor. Te fez a perseverar, te fez renunciar a muitas coisas. Não porque você quis, porque a gente não quer nada, irmãos. Mas o amor que habita dentro de nós permitiu que Deus operasse essa transformação na nossa vida. É verdade ou não é? Ou você chega no seu serviço todo felizão, não, hoje eu vou trabalhar, vou fazer hora extra, meu patrão é uma benção. Às vezes você pode até dizer, meus irmãos, mas não é muito essa realidade, não. Não é verdade? O patrão vai lá, te pisa no calcanhar, te dá um beliscão na costela, pronto. Te pede uma coisa que você não quer fazer, pronto, dá vontade de ir embora, não dá não? Eu não posso ir embora, porque como é que eu vou fazer, né? Mas também tem vontade, tem hora, irmãos. Mas o que faz você ficar ali é o amor. É o amor pela sua família. É o amor pelo sonho que você deseja conquistar. Que te sustenta a perseverar no trabalho e mudar a sua conduta. Amém, queridos? Louvado seja Deus, sabe? Eu tô remoendo essa palavra de domingo. Eu tô saboreando essa palavra. Porque Deus é fiel. E quando Ele via a sua palavra, o propósito também está vindo. Deus, irmãos, ele não fala nada. Entendeu? Ele não fala nada. Não é a pessoa fala assim, Deus, o Senhor está comunicando o que Ele vai fazer. Não é comunicando o que Ele vai fazer. Quando Deus fala conosco, Deus está trazendo a revelação, a luz da existência, aquilo que Ele já fez por mim e por você. É isso. Às vezes nós temos o hábito, né? Deus está falando o que Ele vai fazer. Não, quando Deus fala, Ele já está criando, Ele já criou. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz, não é isso? O poder da palavra de Deus, eu sempre digo nas lives, nas pregações, que a palavra de Deus ela tem poder criador. Poder criador. Até estou me lembrando de uma coisa agora, porque é interessante o hebraico, né, meus irmãos? Ele é escrito da direita para a esquerda. É escrito de trás para frente. Quando você está lendo de trás para frente, da direita para a esquerda. Diferente do nosso português hoje, da nossa língua que é moderna. Você começa escrevendo da esquerda para a direita e lê dessa mesma forma. Mas o hebraico é o contrário, porque quando Deus termina uma frase, não é porque Ele vai fazer, é porque Ele já fez. Amém, meus irmãos? É porque Ele já fez. Então nós precisamos entender que cada vez que eu sento para meditar, cada vez que eu vou ao culto para ouvir a palavra de Deus, cada vez que eu me apresento para buscar a Deus e Deus fala comigo através da sua palavra, Ele não está comunicando não, meus irmãos. Ele já está criando, Ele já está fazendo. Ele já está trazendo aos nossos corações a luz da existência, aquilo que Ele já criou, aquilo que já foi consumado. Como o versículo que a minha irmã em Cristo, né, minha esposa, a pastora, não é? Como muitos gostam de chamar, né? Ana Paula, a minha esposa, ontem ministrando. E falando sobre Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Já nos abençoou, já existe. E quando você recebe uma palavra de cura, é porque Deus já te curou. Ele quer que você seja participante. Ele quer que você seja inserido
nesse contexto da palavra. Amém, meus irmãos? Então, é isso aí, não desanime. A live hoje não é para falar sobre o amor de Cristo, mas sobre a oração. Mas eu fiz esse parênteses aí porque realmente eu fui impactado com essa palavra. Eu fui impactado por tudo aquilo que Deus falou comigo. E você também, meu querido e minha querida. Viva isso na sua vida. Se entregue. Não viva de emoções, não. Não viva de sentimentos, não. Viva de decisão. Como aquele louvor que nós amamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, louvor do pastor Gilmar Brito, né? Que ele fala, eu decido ser santo. Eu decido ser. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Você vê que tudo está dentro da decisão. Tudo está dentro da decisão. E quando a pessoa ela tem caráter, quando a pessoa ela tem palavra, e ela decide a viver realmente, Deus vem e trata e fortalece para que ela possa viver essa maravilha que é o amor de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Vá divulgando, vá curtindo, vá compartilhando. Vocês estão meio quietinho aí na live. Tem hora que some, não dá nem para me ver o que está acontecendo aqui. Mas está aí as nossas redes sociais, né? Compartilha, curte aí na sua página, nas mídias sociais, porque essa é uma palavra que edifica, meus irmãos. Essa é uma palavra que constrói. Essa é uma palavra que muda hábitos, que quebra paradigmas. A palavra de Deus ela faz isso, para que nós possamos viver o melhor de Deus na sua vida. Irmão Ney, Deus abençoe, Ney, Valdinei, graça e paz. Tá aí com a gente aí, quietinho aí, mas tá aí, né? Tem mais alguém que tá na live aí que eu não falei? O Leônidas, boa noite, irmão Lê, graça e paz. Quem mais? Não dá para enxergar direito aqui de longe. Mas é isso aí, meus irmãos. Tem um dançando aqui. Quem que é esse abençoado aqui? É o Rafael. Tá gordinho aqui na figurinha, hein, Rafa? Louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Tem hora que some aqui os comentários, tudo aqui. A gente não vê mais. Mas faça isso aí. E amanhã, irmãos, sexta-feira, dia abençoado para buscar o Senhor, não é verdade? Que Deus tem feito ali nos cultos de sexta-feira, irmãos, tem sido algo sobrenatural. Que Deus tem operado ali através da vida dos irmãos, o que o Espírito Santo tem se manifestado, tem se derramado ali no culto de sexta-feira, tem sido algo sobrenatural, meus irmãos. Tem sido algo maravilhoso. Às vezes tem pessoas que podem estar assistindo essa live, o pastor está falando, claro que o pastor vai encher a bola, né? Não, eu não sou assim. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, não. Eu promovo a graça de Deus através da palavra. Eu apenas promovo a salvação como embaixador de Cristo aqui na terra, em levar o Evangelho, em transmitir o Evangelho. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Até porque não é somente eu que ministro na sexta-feira. Eu acho que eu sou o que menos ministra na sexta-feira na igreja. Tá aí os irmãos aí que ministram na sexta-feira. Né? Na figurinha o Rafa falando, né? No banner sou eu, né? Acho que é por isso que as pessoas não estão aí, né, Rafa? Está na hora de mudar isso aí. Mas eu sou o que menos ministra na sexta-feira, meus irmãos. E tem sido uma benção. Deixa um comentário aí, quem participa da sexta-feira lá, se tem sido uma bênção ou não. Se o Espírito Santo tem se movido ou não. Deixa aí o comentário. Vocês podem até falar por mim, ou sei lá. Se Deus não tem curado,
Domingo agora nós saímos do culto, eu nem contei o testemunho ontem, nem pediu para nós orarmos pro netinho dele. Nós fomos lá orar pelo Lucas. Chegamos lá, o Lucas não estava legal, não tinha comido nada, estava uns dias sem dormir. E quando eu peguei o Lucas no colo, eu recebi na hora uma revelação do Espírito Santo do que estava acontecendo na vida daquele menino. Peguei, orei por ele, entreguei para sua mãe, falei, pode ficar tranquilo que hoje ele vai dormir bem e amanhã quando ele acordar, ele vai acordar feliz. E fui embora. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem para saber como ele estava. E quando chegou a resposta, ela mandou uma foto para mim. Já do rapazinho sentado alegre, feliz. Até o semblante mudou. Aí eu falei para a mãe, eu não falei na hora, eu falei para a mãe outro dia, olha, isso aconteceu por causa disso, 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 disso. Mas Deus se manifestou na vida dele, ela concordou comigo sobre isso. Agradeceu pela oração. E a criança já era uma outra criança. Já estava comendo, já estava feliz. Até ela mandou uma foto, falou como é que ele está aqui, totalmente diferente do que estava antes. Sorrindo, alegrinho, comendo. Por quê? Porque Deus é fiel, meus irmãos. Quando nós oramos pelas pessoas, elas são curadas. Não é entretenimento, não, como muitas igrejas hoje, as pessoas vão para ter entretenimento, para ver o pastor dar piruleta, dar risada, contar piada legal, para ver o louvor tocar bonito. Isso é legal também, não tem nada contra, não. Eu acho que no altar não é lugar de contar piada, mas tem gente que gosta, cada um, né, no seu quadrado. Vai para ver um entretenimento. No mundo tem isso, não precisa nem ir para a igreja, no mundo já tem essas coisas. Tem piadista bom, tem um monte de coisa boa. Igreja é lugar de adoração. É lugar da manifestação da glória de Deus. E quando nós oramos pelas pessoas, aí sim eu falo, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Espírito Santo que habita dentro de mim. Quando nós oramos pelas pessoas, elas são curadas. Elas são libertas se elas estiverem possuídas por espíritos malignos. É isso que acontece. É isso que acontece, eu creio. A gente não quer expor ninguém, não, mas esse jovem que tem ido recentemente na igreja, presbítero Everaldo, a esposa dele, irmã Jaqueline, pode testemunhar isso para vocês. Esse jovem estava bebendo álcool 70. Sabe que beber álcool assim, ó? Não é beber golinho, não, é beber ouvido de álcool 70. Aquele jovem grandão, fortão. Estava na igreja. Possuído por um monte de coisa errada. Mas nós oramos por ele. E eu falei, Deus vai libertar essa vida. E Deus libertou. E está lá na igreja glorificando a Deus. E aceitou Jesus. Porque esse é o evangelho que transforma. Esse é o evangelho que muda. Esse é o evangelho que renova. Não é evangelho de blá blá blá, não. De qualquer coisinha, tropeçou na calçada, vou sair da igreja. Não é esse evangelho, não. É o evangelho da perseverança, da renúncia, da salvação, da libertação. Aleluia. Quando nós oramos pelas pessoas, o que acontece é isso, meus irmãos. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Mas eu acredito que a sinceridade do nosso coração, a fé que Deus colocou no nosso coração, nesse propósito de pregar a verdade, permite que Deus opere. Qualquer um dos irmãos que pregam, que ministram na igreja, eu sei que a unção de Deus está sobre a vida deles, porque todos têm compromisso com a verdade, com a palavra. É isso que acontece, meus irmãos. Não somos uma igreja que trazemos pessoas de todo lugar para pregar, não. Também não tem nada contra isso. Não tem nada contra isso. Mas eu creio que Deus tem nos dado o próprio alimento espiritual. Aleluia.
Estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma unção. Não de promovermos a nossa vida, não, mas de promovermos a glória de Deus na vida das pessoas. E é isso que acontece, meus irmãos. Testemunhos, pessoas curadas, pessoas abençoadas, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo nas suas casas, quando nós intercedemos por ela na igreja. Interessante que no mesmo horário, como Jesus até mesmo curava, e a Bíblia diz que naquela mesma hora a menina foi curada, o servo do centurião foi curado, porque Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo hoje e para todo sempre. Ele não muda, Ele não mudará, porque Ele não negocia os seus propósitos, Ele não negocia a sua palavra. E aonde existe a pregação genuína do Evangelho, da palavra de Deus, existe a presença do Espírito Santo. E existe o poder de Deus. É por isso que as pessoas são curadas. É por isso que os demônios caem por terra. É por isso que as pessoas são libertas. Porque Deus está naquele lugar. E eu quero convidar você a ser ousado. Convide alguém para estar conosco amanhã. Sexta-feira. Vá para a igreja, expresse o seu amor a Cristo. Expresse sua gratidão a Cristo. Convide uma pessoa, leve uma pessoa para a casa de Deus. Vá, participe. Vá adorar a Deus. Saia desse anonimato espiritual, desse esconderijo espiritual e vá servir. E vá buscar a Deus. E você vai ver, se você não abrir o seu coração, Deus não vai operar algo sobrenatural na sua vida. E entre nesse propósito, entre nessa comunhão. E abra o seu coração para Jesus fazer algo. Amém, meus irmãos? Amanhã, sexta-feira, 19h30, o nosso culto de libertação. E eu tenho certeza que Deus se manifestará ao seu favor. Aleluia. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Domingo, culto da família, 19h30 também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vá buscar Deus, meu irmão. Vá buscar Deus. Talvez você esteja fraco, desanimado, cheio de mimimi, né? Entre nesse propósito. Abre o seu coração, fala: Deus, eu quero amar o Senhor também. Eu quero viver esse amor. Eu quero retribuir esse amor. Aleluia. E você vai expressar isso a Deus. E Ele fará algo sobrenatural na sua vida. Nossa, já está passando a hora, quase 9h. Hein? Como é que eu falo demais, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Palavra de Deus em 1 João, capítulo número 5, versículo 14. E dentre todas essas coisas que eu falei, quero deixar esse versículo no seu coração para a sua meditação. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por isso digo que não ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Queridos, eu preciso me preparar, você precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar para o milagre de Deus. Não há como se proteger da ação do maligno se não formos gerados de novo. Porque como somos gerados de novo,
Nós conservamos a si mesmo. Nós conservamos a nossa fé. Nós conservamos o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa santidade. Porque aquele que Deus é gerado, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que de Deus é gerado, eu e você somos gerados de Deus. Pecamos, erramos, falhamos, mas através da oração, da busca, da confissão, do arrependimento, o Senhor opera maravilhas na nossa vida. E a maior maravilha que Deus pode operar na vida do homem é dar a ele o perdão dos seus pecados. Aleluia. É apagar, é trazer um renovo espiritual para a sua vida. Uma libertação que foi realizada na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Como João diz e nós acabamos de ler, no que diz respeito às petições. Esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Viver a vontade de Deus. Aleluia. Faz com que o Senhor responda às nossas orações. Não em conformidade qualquer. A gente às vezes chega e fala, pastor, eu acho que é assim, eu faço assim, eu acredito que seja assim. Não, não é nada disso. Não é como eu acho, não é como você acha, mas é como tem que ser. Segundo a sua vontade. Segundo o seu propósito. E qual é a vontade de Deus? Salvar, curar, prosperar e libertar. Tudo isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos estar inseridos nessa vontade. Nós precisamos conhecer essa vontade que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, que é boa, perfeita e agradável. E isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos conhecer. Nós precisamos viver. Como eu sempre digo e vou dizer mais uma vez, nós precisamos estar inseridos nesse contexto. Inseridos nessa vontade. Porque isso é bênção para mim e bênção para você. Abandone o pecado. Mude. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida. Não por causa de alguém, mas pelo que Deus tem a fazer na sua vida. Pelo sacrifício que Deus tem na sua vida. Pelo propósito que Deus fez para se cumprir na sua vida. E experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Quero convidar a todos os irmãos nessa hora para orar. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui embaixo, né? Deixa aí o seu comentário, né? Se você deseja colocar alguma pessoa na intenção das orações, faça isso agora embaixo. Você é mesmo para a sua vida? Ah, pastor, não estou legal não, as coisas não tá bem não. Ah, estou meio borocochô, meio desanimado. Nós vamos orar. E nós vamos crer que esse poder vai te alcançar. Como tem alcançado a vida de muitas pessoas, alcançará a sua vida. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? E só lembrando, amanhã, às 19h30, culto de libertação. E no domingo, o culto da família, sempre às 19h30. Na quarta-feira, nós temos o culto de ensino da palavra de Deus. Vá, participe, aprenda os propósitos de Deus na sua vida. E quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós nos protegemos. Oséias, a palavra do Senhor diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6,
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta do conhecimento promove destruição na nossa vida. Quantas vezes você já pegou e falou, se eu soubesse que era para fazer desse jeito, eu tinha feito certo, não é verdade? Porque a falta de conhecimento, ela traz realmente situações difíceis de destruição na nossa vida. Então vá aprender, vá conhecer, para que você seja edificado cada vez mais e mais na palavra de Deus, tá certo? Então vamos orar, vamos buscar o nosso Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, Papai querido e amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor perdão pelos pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, que na verdade são muitas, Papai. Mas maior que as minhas falhas é o teu amor. Maior que os meus pecados é o teu sacrifício, é o sacrifício que o Senhor realizou na cruz. Que através do seu sangue derramado me reconcilie com Cristo. Papai querido, Deus amado, eu quero orar agora também, meu Deus, e assim o Espírito Santo tem me mostrado. Por essa pessoa que não consegue liberar o perdão, Papai. Eu quero orar por esse homem, cujo seu coração, Papai, está cheio de arrogância, está cheio de prepotência, está esperando que outra pessoa tome uma posição para que ele perdoe ou para que ele receba o perdão. Deus, nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que devemos suportar uns aos outros, papai, e amar uns aos outros. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, não há lugar para rancor, não há lugar para falta de perdão, não há lugar para mágoas, nem muito menos por prepotência, papai. Por isso, Senhor, que através do Teu Espírito Santo essa vida seja tocada e seja transformada, papai. Porque o que o Teu Espírito Santo faz realmente é transformar a nossa vida. E se nós te temos, Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Eu te peço, nos fortalece, nos consola, nos ajuda na nossa fraqueza. Toca no coração desta pessoa, papai, e libera a paz. Quebranta esse coração, Deus, em nome de Jesus. Que ela seja levada a buscar o arrependimento. Que ela seja levada a perdoar e também aceitar esse perdão, papai, que está sendo oferecido a ela. Em nome de Jesus. E eu vejo, papai, correntes caindo e maldições sendo desfeitas nesta família, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu creio, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Até amanhã, e eu tenho certeza da presença de Deus aí com você, do Espírito Santo transformando, renovando e trazendo muita paz ao seu coração, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Tenha um restante de semana abençoado na presença de Deus. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.